E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma curiosidade sobre um equipamento de interfonia, uma central condominial que é essa Maxcom. Eu vou falar um pouco sobre ela, falar um pouquinho de como ela surgiu e no que ela se transformou hoje. Apesar de não ser comercializada com esse nome, ainda é comercializada hoje. E pasmem, é bem vendida, é a mais vendida hoje do mercado aí na área de interfonia. E aconteceu uma situação essa semana, um colega aí pediu para me verificar o equipamento para ele, de um cliente dele, e eu tô com esse equipamento na bancada e eu vou falar um pouco. E a central em questão é essa aqui, ó, é uma Maxcom Comunic EVL Lite. É uma central, como eu já falei, de interfone condominial, né? Vou tirar a tampa dela aqui e aqui tá a circuitaria. Até quero mostrar nos detalhes aqui essas placas para quem gosta, para quem se interessa. Primeira característica, curiosidade, que essas tampas aqui, a carcaça dela é metal, não é plástico como as outras de hoje em dia. Então é uma central utilizada para interfones. Essa em questão estava sendo utilizada em um motel aqui da minha cidade. Não é meu cliente, é cliente de um amigo. E esse amigo pediu para se eu poderia verificar para ele, porque após um sinistro lá na rede elétrica, ela parou de funcionar. Então era utilizado nas suítes, comunicar lá com o pessoal da recepção, o pessoal que faz fechamento de caixa, enfim. Eu vou mostrar aqui os detalhes das placas enquanto eu vou falando sobre ela. Esse modelinho aqui é para 5 placas de ramais, né? Então, ou seja, ela vai do ramal 01 até o ramal 40. Significa dizer que a gente pode ter até 40 pontos ou 40 ramais. Essa primeira placa é a CPU, eu vou mostrar mais nos detalhes, como eu falei. Aqui é a fonte de alimentação. Tem mais uma outra plaquinha aqui embaixo, que é a placa principal. Como eu já falei, hoje ela está em desuso, porém essa aqui estava rodando até agora aqui no cliente. Ela parou de rodar porque deu esse sinistro na rede elétrica, mas ela estava funcional. Vou tirar para o lado isso aqui. Eu trabalho nessa área há muitos anos. O que predominava era aquela interfonia analógica que só tinha fonia, que eram os coletivos da HDL, TVAR e tinha alguns outros, né? A Intelbras até tinha um modelinho coletivo lá, a Lobby, mas não era muito popular. Quem dominava o mercado era as centrais, era a HDL, tanto na parte de interfonia analógica, que era só fonia, como nas centrais mesmo de portaria. Aí, numa determinada época, surgiu essa empresa, essa Maxcom, que veio com vários modelinhos de central. E isso foi uma revolução, porque o preço deles era bem acessível em relação a HDL e Intelbras, por exemplo, veio com várias opções para o mercado, né? E essa Maxcom, eu lembro que a gente começou a vender bastante, instalar bastante, já era um outro nível de equipamento. Dá para perceber que a circuitaria, né, bem mais complexa que aqueles interfones comuns que a gente só tinha fonia lá, o fio 4 e 1 e a chamada, né? Essa CPU aqui, que é a Lite, a diferença para outra CPU que não é a Lite, ela não tem aqui uma matriz de comutação 8816. Essa aqui é 100, ó, até tá ali, ó, 8816. Então ela só tem a marcação, os furos e a serigrafia. Essa aqui é a CPU 08 Maxcom Lite. Então aqui a gente tem uma memória RAM, a gente tem EEPROM, a gente tem aqui alguns multiplexadores, amplificadores operacionais, enfim, toda a circuitaria que é necessário, os LEDs, aqui as placas de ramais, para 16 ramais. Olha como que era interessante aqui a conexão com a placa. A fiação era enrolada nesses terminais de metal com a ferramenta que a gente chama de wire up ou enrolador. Então aqui são, cada placa dessa é para 8 ramais, vai do 01 até o 08. E ele é só encaixado aqui, ó, dessa forma. Então elas são encaixadas aqui, ó, dessa forma, todos eles. Então a gente vinha com a fiação, enrolava aqui e era só encaixado na placa de ramal. Existem outras placas também. E aqui a gente tem a fonte onde fornecia as alimentações que o circuito precisava, né? E basicamente a gente tinha 5 volts, 12 volts, 24 e a tensão de toque. E algumas tensões aqui de monitoramento e PWM, já que é uma fonte chaveada. Porém, aqui no início, ó, dá para ver que ela tem um transformador normal e não um transformador para alta frequência. Aqui é que está a parte do chaveamento, ó, de PWM e a parte chaveada da fonte. Aqui são filtros de proteção, fusível, uma chave de liga-desliga. E essa aqui tem uma chavezinha manual ali da seleção de tensão de trabalho. Ela está em 220 volts, mas ela trabalha com 110 também. A conexão de entrada com a rede elétrica. Aqui é como é conectado as outras placas. Tem esse gabarito de metal que dá para tirar aqui, que é onde ele firma as placas. Eu vou tirar aqui para mostrar as placas no detalhe. Então, como eu falei, esse modelinho e os outros da Maxcom já não existem mais, né? Estão fora de linha de produção. E o que aconteceu quando surgiu, que virou um fenômeno aí no mundo da interfonia, essa central? A Intelbras foi lá e comprou a Maxcom
comprou e aí começou a fazer as próprias centrais deles. Então a gente teve lá a CP24 Lite, tinha os porteiros, né, Maxcom. Só um gabarito de metal também que segura as placas. A placa CPU é só puxar aqui, ó, ela sai, ela desconecta. A conexão dela é diferente das outras. A da fonte é igual à da CPU, porém é menor o comprimento aqui. E essa é a fonte. Ó, a fonte aqui no detalhe. Eu consertei muito essas centrais, eu gostava de consertar elas. Hoje a gente não acha mais componentes fáceis, né, para reposição. Já não vale mais a pena, porque aí você tem que dar garantia, então compensa já vender uma nova. Então a Intelbras comprou, pegou e melhorou o projeto. Eles já têm um know-how gigantesco com PABX, né? Então acabaram que eles já dominavam essa área aqui no Brasil. E melhoraram bastante, bastante mesmo. Hoje, as CPs que são vendidas, as Comuniques, são tudo frutos dessas centrais aqui. Então aqui, ó, a plaquinha de ramal desbalanceada, os transistores, diodos, resistores, aqui indutores e varistores para proteção de descargas atmosféricas. Aqui uma matriz de comutação de áudio 8816. Trilhas e os pontos de soldas, não temos componentes, somente desse lado aqui, ó. E as outras placas aqui são iguais. Esse burner azul é o burner que a gente chamava de comum. Então o que acontecia? O cliente lá tinha um sistema de interfonia analógico, por exemplo, HDL, e esse HDL funciona com 3 fios. Ele tem o 4 e o 1, que é a comunicação, e o 3, que é a chamada para cada apartamento. Então, nesse caso, a gente poderia usar o 3 na saída de áudio aqui da plaquinha de ramal e juntar o 4 e o 1 e fazer o comum a todo mundo e ligar nesse burner. Por isso que ele é o comum, está ali o nome, a serigrafia, comum. Então, a gente utilizava ele como comum e poderia usar a mesma infra dos interfones antigos. Por isso que ela veio com a proposta assim de melhoria total. Claro que você não tem um sigilo nas ligações, né, como um PABX convencional, onde cada ramal tem o seu parzinho individual. Porém, você já tinha aqui um conceito de ramal, né, de central de ramal. Apesar de alguns utilizarem aqueles monofones ou os interfonezinhos antigos que só tinha o botãozinho de abertura e a parte de comunicação, algumas placas já permitiam você ter um telefone padrão Anatel usando como interfone. Por exemplo, um DTMF, um CP20 ou qualquer um outro terminal, ou até o TDMI 200, por exemplo, você podia utilizar lá no apartamento e não utilizar aqueles interfonezinhos que eram somente fonia. Então a gente utilizava aqui o comum, que era comum a todos os apartamentos, e o 3, que já era a chamada individual, a gente usava como o positivo, vamos chamar assim, do interfone, ou A e B de linha, né? Isso facilitou bastante a nossa vida de técnico em campo aí, e a gente conseguia fornecer um equipamento top lá no cliente para a época. Eu particularmente gostei muito de trabalhar com essa central. Se alguém aí já trabalhou com esse tipo de equipamento, já fez a instalação e configuração, pode comentar aí como é que foi a experiência. Eu gostava muito de trabalhar, como eu falei, porque a gente era acostumado a trabalhar só com aqueles equipamentos analógicos. Então isso meio que deu um upgrade, né? Não só na parte de interfonia, mas na parte de capacidade técnica. A gente teve que aprender, não tinha internet na época, não era... Até hoje é difícil você achar documentação sobre esse equipamento. Então na época foi bem difícil, mas você aprendia bastante. Então eu gostei muito. A Intelbras, então, ela só melhorou, né? Só melhorou com as centrais delas hoje. Porém, são frutos desse equipamento aqui, ou desses equipamentos, né? Os modelos de equipamentos aqui. E essa, infelizmente, olha como que ela é conectada aqui na placa base. Essa, infelizmente, aqui não compensou o conserto. Não valia a pena pelo tempo. Eles estavam com a necessidade imensa lá. Porque aí os clientes chegavam, tinham que se comunicar com eles lá. E até tinha como consertar, mas ia demorar para conseguir as peças, para chegar as peças, porque eu estava em falta. Aí ele acabou optando por pôr uma nova. E vai ser instalado lá uma Comunique 48 da Intelbras. O lugar dela que atende bem. E como todas as coisas têm o seu tempo debaixo do sol, dessa central não é diferente. Chegou o fim dela, infelizmente. Eu, na verdade, teve uma época que eu tinha um projeto pessoal de criar um museuzinho das telecomunicações. Pegar esses equipamentos, guardar, deixar lá operacional. É a história, né? Telefonia, telecom, interfonia. Porém, eu vi que não vale a pena, não tem necessidade disso, não. Já foi, já deu o que tinha que dar. E não tem onde você guardar, acomodar tudo isso aí. Isso aqui para não ir para o lixo comum, que não pode descartar coisas eletrônicas no lixo comum.
Tem uma empresa aqui na minha cidade que recolhe esse tipo de material e a gente vai dar esse descarte, né? Para não deixar ela ir pro lixo, até porque o dono lá não vai querer também, vai fazer o que com isso? Ficar só guardando o canto lá, só trancando o canto, na verdade. Então vai ser feito o descarte correto e consciente desse equipamento. Uma das coisas bem interessantes aqui é a qualidade, carcaça toda de metal, qualidade dos componentes. Claro que o custo era bem maior, mas a qualidade também. Tanto que tá até hoje aqui rodando essa central. Bom, tava, né? Esse vídeo era só para mostrar essa curiosidade sobre esse equipamento que dificilmente vão encontrar em campo, já não existem mais, né? As que existiam aí o pessoal com certeza já substituiu. É só para deixar registrado como curiosidade de um tempo que se foi. Ou ainda bem, né? Porque a coisa só melhorou, só evoluiu no meu entendimento. Tá bom, pessoal? Eu peço aí que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até um próximo vídeo.